Oi, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre quilograma, grama e miligrama. Vocês já ouviram falar nessas unidades de medidas de massa? Vocês conhecem também o instrumento que é utilizado para medir a massa dos objetos, a massa dos alimentos, a massa dos animais, a massa das pessoas. Sempre para medir a massa, nós utilizamos o instrumento chamado balança. E existem vários tipos de balança. Por exemplo, a balança digital. Essa balança digital é usada no açougue, no supermercado, nas feiras. Temos também a balança analítica. Essa balança é encontrada mais em laboratórios e também é bastante utilizada na culinária, para que as pessoas que vão realizar uma receita consigam medir a massa dos alimentos que fazem parte da receita. Por ela ser uma balança que consegue medir a massa de quantidades menores. Então, ela é mais utilizada nos laboratórios, né, que fabricam os remédios, os comprimidos, como esse, por exemplo, que está na figura, que é uma cápsula de remédio. E também na cozinha, na culinária, né, quando as pessoas vão fazer as receitas. Percebam também essa figura que tem um bebê na balança. Vejam, o visor dessa balança está marcando 5 quilogramas. 5 quilogramas é a massa, é a medida da massa desse bebê. Outro tipo de balança usado para medir a massa de alguns objetos é a balança de 2 pratos. Essa balança já não é tão comum como antigamente, mas esse tipo de balança é interessante para quando nós queremos fazer uma comparação ou uma equivalência entre objetos. Como, por exemplo, na página 50, nós temos essa figura da balança de 2 pratos. E percebam que em cada prato nós temos um objeto. Esses objetos, eles têm um peso. Percebam que a medida de massa desses objetos são diferentes. Por quê? Como que nós podemos perceber que um dos objetos está mais pesado que o outro? Que um deles tem a medida de massa mais pesada do que o outro. Então, observe, percebam que o prato onde tem um urso, o urso de pelúcia, lá na página 50, tem o valor dessa medida de massa.
Está escrito no enunciado. Diz assim: Júlia colocou seus brinquedos nesta balança. O urso de pelúcia tem 180 gramas. E daí ela pergunta: a bola tem peso maior ou menor que o urso? Então, o que ela está perguntando? Ela está perguntando se a bola tem a medida de massa mais pesada ou mais leve do que o do urso. E aí eu consigo responder, mesmo não sabendo qual é exatamente a medida de massa da bola, eu consigo responder porque o prato onde está o urso está mais baixo que o prato que está a bola. E isso representa que o urso é mais pesado. Por isso que o prato está mais baixo. Então eu vou responder que a bola tem menor peso. Vejam que interessante. Como eu falei, essa balança nos permite comparar pesos. Outra informação importante, alunos, é a equivalência entre essas unidades de medidas. Essas unidades que estão aparecendo aqui nessa figura: quilograma, grama e miligrama. Percebam que o quilograma é a nossa unidade padrão. Percebam pela figura que existe entre 1 quilograma e 1000 gramas o sinal de igual. Então, esse sinal está indicando essa equivalência. 1 quilograma equivale à mesma medida de massa, ao mesmo peso do que 1000 gramas. E também aparece nessa figura 1 grama, que fica quase impossível de imaginar o que é 1 grama. Essa 1 grama é igual, equivale a 1000 miligramas. Querem ver um exemplo? Na página 49, tem uma atividade número 3 que diz assim: complete as colunas com a unidade de medida de massa mais indicada para expressar o peso dos objetos a seguir. Observe então, no primeiro quadro, nós temos a indicação que essa pena tem 100. E aí nós precisamos preencher 100 o quê? Então percebam que nós devemos preencher com a palavra miligramas ou com a abreviação da palavra a pena. Ela é muito leve. Você coloca na mão, você nem percebe essa massa, esse peso. Então, nós devemos colocar miligramas. Já o lápis de escrever, ali na figura diz, esse lápis tem 5. O lápis também é um objeto leve, mas você consegue perceber a diferença, se você colocar em suas mãos, entre o lápis e a pena. Então, o lápis, nós podemos, indicar a palavra gramas. O lápis tem 5 gramas. Ou simplesmente a letra G.
Depois nós temos a mochila e ali na figura diz, essa mochila tem 3. Então vejam, alunos, que essa mochila está mostrando que tem objetos, materiais escolares dentro dela. Então ela deve estar pesada. Então, para essa mochila, nós devemos pensar em quilogramas. Então, essa mochila tem 3 quilogramas. Ou apenas as letras K e G. Gostaram da aula das unidades de medidas? Conseguiram perceber a diferença das unidades que nós usamos para cada objeto, para cada alimento, para cada verduras, frutas, brinquedos, seja o que você estiver medindo a massa.